Livro do profeta Daniel, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo de número 1. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, alguns dos utensílios da casa de Deus, e estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que lhe trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem defeito nenhum, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e o vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, de Abednego. Leia comigo, vamos ler juntos o versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Sente-se, por favor. Jesus já tinha prevenido seus discípulos e também nos preveniu lá em João, capítulo de número 16, versículo 33, um versículo que ele é muito lido, muito falado, mas muito mal interpretado. Muitos citam esse versículo da seguinte forma: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. A primeira coisa que se omite desse versículo é a parte A dele. O versículo ele começa da seguinte forma: isto eu vos digo para que tenhais paz, no mundo tereis aflições. O que Jesus está dizendo com isso? Tenha paz, não se preocupe, porque você vai passar por aflições. Então, um evangelho que tira do homem este passar por aflições não é um evangelho verdadeiro. E nós estamos vivendo um tempo em que falsos evangelhos têm sido pregados. E quando pessoas se convertem no meio de pregações mentirosas, no meio de falsas promessas, viram crentes mimados. Nós estamos vivendo um tempo de muito mimimi na igreja. Nós estamos vivendo um tempo de crentes mimados, porque se converteram em falsas promessas, em pregações de falsas promessas. Mas Jesus disse: essas coisas eu vos digo para que tenhais paz. No mundo tereis aflições. Só que o original grego dessa palavra aflição não é aquilo que nós estamos acostumados. O que é aflição? Lutas, tribulações, dificuldades, problemas? Não. Aflição no grego significa prensa. O que Jesus está dizendo? Você vai ser prensado e imprensado. Então, quando nós estamos falando em tribulações, não estamos falando em lutas, estamos falando em momentos que nós nos sentimos literalmente prensados pelo mundo. Imprensados pelo mundo. Você já se sentiu assim? Você já se sentiu assim? Eu já, muitas e muitas vezes. Você já se sentiu assim, prensado e imprensado? Mas o versículo ele continua dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que Jesus está dizendo? Jesus também foi imprensado pelo mundo. Onde? Lá no Getsemane. Getsemane significa exatamente isso, a prensa
das azeitonas. Mas ele foi imprensado, e quando ele passa no teste da prensa, quando ele vence o mundo, ele vai para a cruz. O que ele está querendo dizer com isso? Quando ele diz, eu venci o mundo, eu fui imprensado, mas a prensa que o mundo me deu, não roubou a minha essência. O mundo me imprensou, e as azeitonas, quando são imprensadas, delas saem óleo, saem azeite, sai unção. Quando nós somos prensados e imprensados, o que sai de nós? Murmuração? O que sai de nós? Palavras que não condizem com a Bíblia? Quando você for imprensado, tem que sair Deus de você, porque é a aflição que espreme a sua essência. O que nós precisamos entender é que 1 grama de diamante, Fernando, para que ele seja descoberto, são necessários 8 toneladas de pedra. 8 toneladas de rocha são escavadas para se tirar 1 grama de diamante. E o diamante, para que ele seja feito, são necessárias 3 coisas: tempo, calor e pressão. Cristãos que não estão dispostos a suportar o teste do tempo, o teste do calor e o teste da pressão, nunca podem virar diamantes. E o que Deus está começando a falar conosco, todos nós somos provados todos os dias nesses testes, e nós precisamos e devemos sair desses testes como diamantes. Senão nunca seremos transformados de carvão para diamante. Daniel estava vivendo um tempo de pressão. Ele vivia na terra de Judá, e a Bíblia diz que o povo de Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso Deus os entregou a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os levou para a terra de Siná, para a Babilônia, e lá Daniel estava dentre os filhos de Judá, ele que era de nascimento nobre ou de linhagem real, e ele poderia pensar, eu estou numa terra estranha, sou um jovem, ninguém está aqui comigo, eu estou sozinho, longe de todos, o meu povo foi um povo conquistado, e naquela época se acreditava em deuses territoriais. Quando um povo era conquistado, isso significava que o Deus daquele povo também tinha sido conquistado pelo Deus do povo que o dominou. E Daniel poderia ter pensado, o meu Deus também foi conquistado pelos deuses da Babilônia. Então Daniel tinha tudo para se corromper diante da pressão, ele tinha tudo para se corromper diante do teste do fogo, mas o versículo 8 diz, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Daniel estava imerso no reino das trevas, mas ele escolheu viver o reino de Deus no meio da Babilônia. E Deus está nos chamando nessa noite para vivermos isso, e o tema da mensagem dessa noite é como viver o reino de Deus imerso no reino das trevas. Quando nós saímos para a escola, para a faculdade, para o trabalho, literalmente nós estamos indo para o deserto para sermos tentados pelo diabo. Nós estamos vivendo num mundo que está em trevas, mas nós não somos desse mundo, nós não seguimos a cultura desse mundo. Como diz nosso querido pastor Paulo, o evangelho é a contracultura desse mundo. Paulo diz em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, não tome a forma do mundo. O que o mundo tem nos dito, pastor Paulo César? Virgem? Para quê? E a palavra de Deus diz o quê? Que o sexo é para ser celebrado dentro do casamento.
O que o mundo está nos dizendo, esse esquema na empresa, esse ganho por fora, não tem problema não, ninguém está vendo. Eu não sou desse mundo, eu vivo o reino de Deus. Nós precisamos tomar essa posição, e Deus está nos convidando nessa noite a vivermos o reino de Deus, mesmo no reino das trevas, mesmo imersos no reino das trevas. E como nós podemos fazer isso? A primeira coisa, primeiro, não faça distinção entre aquilo que é espiritual, daquilo que é secular. Tudo é espiritual. Nós vivemos essa dicotomia, não, isso aqui é secular, isso aqui é espiritual, esse aqui é meu trabalho secular, esse aqui é meu trabalho espiritual, essa aqui é minha atividade secular. Tudo é espiritual para aqueles que são espirituais. Você quer ver um exemplo? Eu vou brincar com você. E a academia? É uma atividade secular ou espiritual? E a academia? É uma atividade secular ou espiritual? Me responda, eu estou perguntando. Depende. Se eu vou para a academia para ganhar saúde, para realizar mais coisas para o reino de Deus, é uma atividade espiritual. Mas se eu vou para a academia, como diz um pastor amigo meu, para ver calça de academia, é uma atividade puramente secular. Lê a Bíblia. É espiritual ou secular? Lê a Bíblia. É espiritual ou secular? Espiritual ou secular? Depende. Se eu leio a Bíblia para ter mais intimidade com Deus, para me relacionar com Ele, é espiritual. Mas se eu leio a Bíblia para dizer que eu sou melhor conhecedor da Bíblia que você, porque eu leio tantas horas e você não lê, é secular. É físico, é carnal. Ou é espiritual ou secular? Ou é espiritual ou secular? Vocês são espertos, né? Ainda bem, depende. Se eu oro para ter intimidade com Deus, é espiritual. Mas se eu oro para dizer que eu oro tantas horas e você não ora, é secular, é carnal. Então Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Há algo mais físico do que comer ou beber? Não. Mas Paulo está dizendo, mesmo comer e mesmo beber, todas as atividades que você julga que são físicas, que sejam feitas para a glória de Deus. Então nós precisamos entender nessa noite, que tudo aquilo que fazemos é espiritual para aqueles que são espirituais. Segundo ponto, ainda no versículo 8, Daniel resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. E por que ele fez isso? Porque ele sabia, eu não sou da Babilônia, eu sou de Judá. E alguém de Judá não come o que o rei come. E alguém de Judá não bebe o que o rei bebe. Então, o segundo ponto, para que vivamos o reino de Deus imerso no reino das trevas, tenha identidade, saiba quem você é em Deus. Porque infelizmente nós estamos vivendo um tempo em que muitos não têm identidade. Estão aqui, glorificam a Deus. Estão na faculdade, são levados por discursos que contrariam o que Deus diz. Estão no trabalho, são levados por piadas que contrariam o que Deus diz. Mas estão aqui e glorificam a Deus. Precisamos saber quem nós somos em Deus. Mas antes de sabermos quem nós somos em Deus, precisamos definir quem Deus é em nós. Precisamos saber quem Deus é em nós. Você se lembra de Jesus? Lá na tentação no deserto, em Mateus capítulo 3, versículo 17, a Bíblia diz que Deus disse, tu és o meu filho amado, em quem tenho grande alegria. E na continuação do texto, no capítulo 4, o diabo diz, se tu és o filho de Deus, transforme essas pedras em pães. A primeira coisa que o diabo fez
foi questionar a identidade de Jesus como filho. E a palavra nos diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos receberam, a saber, aos que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade de serem chamados filhos de Deus. Quantos creem no nome do Senhor? Quantos creem? Então você é filho de Deus. Diga isso para o seu irmão, você é filho de Deus. Só que filho para um judeu é muito mais do que aquele que é gerado. Filho para o judeu é alguém que se parece com o seu pai. Você precisa entender isso. Lá em João capítulo 8, quando os fariseus pegam em pedras para matarem Jesus, e Jesus diz, por qual sinal vocês estão pegando em pedras para me matar? Ele diz, não é por nenhum sinal, é pela blasfêmia que você está dizendo, porque você sendo homem, você se faz filho de Deus, sendo igual a Deus. Quando eu declaro que sou filho de Deus, eu estou dizendo, eu sou a representação do meu Pai aqui na terra. Eu sou a manifestação do reino de Deus aqui na terra. Mas como eu já disse, tão importante quanto saber quem nós somos em Deus, é definirmos quem Deus é em nós. Quem Deus é para você? Quem Deus é para você? Será que Deus é aquela pessoa que você recorre, ou Deus que você recorre quando você está na aflição, quando você está na luta, quando você está na tribulação, quando você está na angústia, ou é aquele que ocupa o seu pensamento todos os dias? Ou é aquele que ocupa o seu pensamento da hora que você se levanta, à hora que você se deita? Quem é Deus para você? É aquele que você oferece o resto do seu tempo, o resto das suas forças, o resto de você, ou é aquele que tem a primazia na sua vida? Muitos acham que Deus é um Papai Noel, disposto a dar presentes para aqueles que são bons. Não. Ele é o Senhor do universo. Ele é Deus. E nós precisamos entender isso. Porque quando eu sei quem Ele é em mim, a minha identidade de filho é gerada nele. Porque eu sei que apesar das lutas, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar das aflições, Ele é Deus, Ele me ama e Ele cuida de mim. Então eu tenho um privilégio, mas eu também tenho uma responsabilidade, representar o meu Pai neste reino das trevas. Terceiro, submeta-se à linguagem do céu. Daniel, ele não se contaminou com os manjares do rei Nabucodonosor. Por quê? Porque a lei dizia que não se deveria comer aqueles manjares sacrificados a ídolos. Ele se submeteu à linguagem do céu, e a linguagem do céu é a palavra de Deus. A linguagem do céu é a Bíblia. Você se lembra da tentação de Jesus? Quando o diabo disse para ele, transforme essas pedras em pães. Você já parou para pensar que um simples não bastaria? Já parou para pensar, pastor? Jesus poderia dizer, não. Isso não bastaria? Bastaria. Mas ele não respondeu com não. Ele respondeu com está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O reino de Deus não é vivido pela nossa força de vontade. O reino de Deus é vivido pela submissão à vontade dEle. O reino de Deus é vivido em submissão à palavra dEle. Então dos nossos lábios precisa sair palavra de Deus. Dos nossos lábios precisam sair a palavra de Deus. Você precisa sempre pronunciar a palavra de Deus, porque Lucas capítulo 6, versículo 45 diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se você estiver cheio da palavra, dos seus lábios sairá a palavra de Deus. Mas se você não estiver cheio da palavra, dos seus lábios sairá qualquer outra coisa, menos a palavra. Daniel se submeteu à palavra. Jesus se submeteu à palavra. E nós também precisamos nos submeter à linguagem do céu.
Porque nós gostamos quando a palavra nos diz algo que nos conforta. Nós gostamos quando a palavra diz algo que nos traz vitória. Por exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Gostamos disso, é a palavra, citamos. Citamos Filipenses capítulo 4, versículo 13, ainda que dentro de um contexto totalmente desconexo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Citamos tantos outros textos que nós nos submetemos a ele. Mas, por exemplo, quando Efésios capítulo 4, versículo 32 diz: sede uns aos outros compassivos e benignos, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou também em Cristo. Não, isso eu não quero. Perdoar como Deus me perdoou em Cristo, eu não quero. E tem certos versículos que eu gostaria que terminasse antes do que termina. Quando Paulo diz que eu devo perdoar um ao outro, devemos nos perdoar um ao outro em Cristo, nós podemos questionar essa questão do perdão. Eu posso dizer: eu te perdoo, mas você lá e eu cá. Eu imagino Deus me perdoando. Eu te perdoo, você lá no inferno e eu no céu. Eu te perdoo, mas você morreu para mim, então virei um caixão carregando um morto dentro de mim. Eu te perdoo, mas eu não quero mais contato com você. Eu imagino Deus falando isso para mim. Mas Paulo diz que eu tenho que perdoar da mesma forma que fui perdoado por Deus em Cristo. Isso é se submeter à palavra. Eu não quero perdoar, eu não tenho vontade de perdoar, mas a Bíblia diz que eu tenho que perdoar. Então eu escolho me submeter à palavra. Como viver o reino dos céus? Se submetendo à linguagem do céu. Se submetendo à linguagem do céu. O que o céu diz? Que eu tenho que ser dizimista e ofertante. Não, mas dízimo é para a antiga aliança. E aí eu começo a inventar um monte de teologia. Eu tenho que me submeter à palavra, senão eu não vou viver o reino de Deus nunca. 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 Quarto, pense como o céu pensa. E você vai falar aquilo que o céu fala. E você vai viver o céu na terra. O céu pensava o quê? Você não deve se contaminar com os manjares do rei. E Daniel, ele coloca no seu coração, firmemente: eu não vou me contaminar. Eu tenho que pensar como o céu pensa. E aí eu vou viver o reino de Deus na terra. Venha comigo, por favor, ainda no capítulo 1 de Daniel. Você está com a sua Bíblia aberta. Versículo 17. Olha, a esses 4 jovens. O que está escrito? 4 jovens. 4 jovens. Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Daniel colocou no seu coração, ele começou a pensar como o céu pensa. E a Bíblia diz que os 4 tiveram conhecimento em toda a cultura e sabedoria terrenas. Mas a Daniel foi dado conhecer os mistérios do céu. Como nós queremos viver o céu na terra, se nós não pensamos como o céu pensa? Paulo diz em Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2, vós já ressuscitastes em Cristo, pensai não nas coisas que são da terra, mas nas que são do céu, onde Cristo habita. Mas eu vivo tão preocupado com as coisas da terra, eu vivo preocupado com a conta para pagar, com o que eu tenho que fazer amanhã. Querido, você está hoje bonitão, lindão. Você que tomou café da manhã? Tomou? Tomou. Você almoçou? Lanchou à tarde? Tem roupa? Deus te sustentou até hoje? Amém? Então por que nós não acreditamos que Ele vai nos sustentar amanhã? Então por que nós ficamos preocupados com o que vai acontecer amanhã, pensando na terra? Deus supre todas as nossas necessidades. Ele supriu as tuas necessidades até hoje e vai suprir até o último dia da tua vida. Deus é Deus contigo.
Deus é Deus contigo. Mas nós nos preocupamos tanto com o céu. Jesus disse o que em Mateus 6,33? Buscai o que? Em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos estabelecer o que deve ser prioridade. O que é prioridade? O reino de Deus ou comer, beber e vestir? Jesus disse que eu tenho que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E tudo aquilo que é necessário à minha vida vai ser acrescentado. Mas se eu buscar aquilo que é necessário à minha vida primeiro, o reino de Deus vai ser acrescentado? Não. Então, primeiro eu preciso querer viver o reino de Deus. E tudo aquilo que concerne a terra vai ser me dado. Quinto, seja cheio do Espírito. Você quer viver o céu na terra? Você quer viver o reino de Deus aqui na terra? Seja cheio do Espírito Santo. Em Daniel capítulo 4, venha comigo por favor, versículo 8. Por fim, se me apresentou Daniel, quem está dizendo isso é Nabucodonosor, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho dizendo, não, Nabucodonosor estava errado. Não havia Espírito de deuses santos nenhum em Daniel. Havia o Espírito do Deus vivo. Havia o Espírito do Deus Todo-Poderoso. Havia o Espírito do Deus de Israel. E Paulo nos diz em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 18, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E eu gosto da NVI quando ela fala, mas permitam-se ser cheios do Espírito Santo. O Evangelho não é vivido quando eu me esforço. O Evangelho é vivido quando eu desisto de viver. E a vida dele passa a entrar em mim. A vida dele passa a viver em mim. E passa a fluir em mim. Sexto e último ponto. Volte comigo para Daniel, capítulo 1. Daniel estava lá na Babilônia, longe de pai, de mãe, longe de familiares. Mas a Bíblia diz que ele tinha 3 amigos. E é impressionante como nós conhecemos o nome desses amigos, mais pelo nome babilônico do que pelo nome judeu. Nós falamos Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ananias, Misael e Azarias. Se você quer viver o reino de Deus imerso no reino das trevas, tenha amigos, não se isole. Tenha amigos com quem você possa contar os seus problemas, contar as suas dificuldades, dividir a sua vida. Você se lembra de José? Você se lembra de José que foi vendido pelos seus irmãos? E ele foi vendido para um capitão da guarda de Faraó chamado Potifar, e lá ele foi caluniado pela mulher daquele homem, foi parar numa prisão. E você se lembra por que ele foi parar naquela prisão? Porque ele teve, Marcão, 2 sonhos. Você se lembra quais eram os sonhos daquele homem? Ele estava colhendo os feixes de trigo com os seus irmãos no campo, e os 11 feixes dos seus irmãos se inclinavam diante dele. O segundo sonho foi o seguinte: ele estava olhando para o céu, e o sol e a lua e 11 estrelas se inclinaram diante dele. Por causa disso, seus irmãos se encheram de inveja, e o venderam para uma caravana ismaelita, e ele foi parar na prisão. Só que um dia, José estava nessa prisão, e 2 homens que eram servos de Faraó, estavam tristes, estavam abatidos, estavam preocupados. E o que eu acho fantástico em José, é que ele sofre uma série de humilhações, uma série de injustiças, e ele vê aqueles homens abatidos, preocupados, e ele poderia pensar, eu já estou nessa prisão, eu não deveria ter estado aqui, onde está Deus? Mas ele vai até aqueles homens, e ele se importa com eles,
E ele pergunta, por que você está assim? Ele olha para o problema do outro e se esquece do seu. Ele olha para o outro e deixa de olhar para si. E o evangelho é vivido exatamente dessa forma. Quando eu tiro o olhar do meu umbigo e passo a olhar para o outro, para o meu irmão. E aqueles homens disseram, nós estamos assim porque nós tivemos um sonho. Cada um teve um sonho. Você se lembra por que José foi parar naquela prisão? Por causa de 2 sonhos. 2 sonhos. E ele poderia dizer, não. Eu não quero mais saber desse negócio de sonho mais. Eu não quero mais saber desse negócio de sonho. Porque por causa de sonho, eu estou aqui. Querido, o passado não pode te definir. Aquilo que aconteceu no passado, ficou no passado. Viva hoje aquilo que Deus tem hoje para a tua vida. E aqueles homens contaram os seus sonhos. E José os interpretou. Por causa de 2 sonhos ele foi parar na prisão. E por causa de 2 sonhos ele foi parar do lado de Faraó. Como o 2º homem mais importante do mundo. Quantos estavam aqui às 10h30 hoje pela manhã? Vocês se lembram? Quantos estavam aqui? Quantos estavam aqui? O pregador estava falando, o nome do pastor mesmo? Lucas Galdino. O pastor Lucas estava falando sobre Uzias. E Uzias, durante toda a sua adolescência e juventude, ele foi altamente beneficiado pelo Senhor. Mas quando ele se tornou extremamente forte, você pode ver isso lá no 2º livro das crônicas do rei de Judá. Quando ele se torna forte, a Bíblia diz que ele começa ou quer oferecer incenso no templo. Não era lhe permitido, somente aos sacerdotes era lhe permitido. Ele oferece incenso. E quando os sacerdotes dizem para ele, você não pode oferecer incenso, ele, ao invés de ouvir a repreensão dos sacerdotes, a Bíblia diz que ele se indigna contra os sacerdotes. E quando ele se indigna, a lepra sai na sua testa. Deus não tem problema com o nosso pecado. Deus só tem problema com a nossa reação ao nosso pecado. Deus só tem problema com a reação que nós temos quando o nosso pecado é confrontado. Quem é você quando você é confrontado? E nós estamos vivendo, pastor Paulo César, um tempo de muito mimimi. Você vê o irmão errando, você quer corrigir em amor, e aí você fala, quem é você para falar de mim? Quem é você para se meter na minha vida? Mas irmão, você está errando. Mas irmão, está errado. Eu vou sair dessa igreja. Você conhece gente assim? Só existe gente daquela porta para fora. Então você conhece alguém assim? Eu não quero saber. Eu não quero saber de ser corrigido. Eu não quero saber de que falem de mim. O que interessa é eu viver do jeito que eu quero, como eu quero. Sabe por que isso? Porque nós estamos formando consumidores e não discípulos. A igreja está formando consumidores e não discípulos. Vêm aqui, sentam, se agradam do culto. Se agradarem do culto, da palavra, do louvor, se sentirem um arrepio, show de bola, eu volto. Mas se me confrontarem, se falarem do meu pecado, se tocarem o dedo na ferida, não quero mais saber, vou para o lugar mais próximo. E aí vão pulando, e nunca vivem o reino de Deus. Feche seus olhos, por favor.